Tinha fechado o grupo, mas é só um aquecimentozinho, tá? Pessoal, por favor, galera, cansou? Pessoal, pode formar um círculo sentados aqui, por favor. Pode entrar, querida, fica à vontade. Oi? Sou Master. Eu sou Master 3. Aí. Tudo bom, querida? Tudo certo? Prazer, Jean. Vamos lá, pessoal, pode sentar, fica à vontade, tá? Aí. Vamos lá. Vocês já tinham feito essa atividade? Não? Tá. Eu gosto muito dessa atividade para aquecer. Pessoal, eu vou sentar, às vezes baixar, porque eu tenho algumas hérnias nas costas e é difícil ficar em pé o tempo inteiro, tá? Eu gosto de fazer essa atividade porque ela é um aquecimento, a gente fez acho que nem 2 minutos, né? E vocês a maioria já está cansado, né? E essa atividade ela fala muito sobre jiu-jitsu. Por quê? O que eu falei para vocês que tinha que fazer? Pegar a lapela, e o grupo tinha que proteger. Eu falei como tinha que pegar a lapela? Eu falei como tinha que proteger? Né? Teve gente pulando por cima, teve gente passando por baixo, gente querendo dar a volta, né? O professor perguntou se podia estourar a pegada. Então, todo mundo buscou maneira de fazer o que tinha que fazer. E o jiu-jitsu funciona mais ou menos assim. Meu objetivo é finalizar, ganhar a luta, controlar meu adversário por completo. Como que eu faço isso? Tem 1000 maneiras diferentes de eu fazer isso. Posso puxar para a guarda, se eu puxar para a guarda tem um monte de guarda diferente que eu posso fazer. Se eu lutar por cima tem um monte de posição que eu posso fazer. Eu posso finalizar em cima numa mão de vaca sem nem botar a luta para o chão. Então o jiu-jitsu, ele nos dá muitos caminhos diferentes para a gente seguir. E ele não tem um direcionamento exato. Então não é o tipo de modalidade em que eu vou praticar um movimento só e vou fazer ele continuamente. Ou que se eu tiver determinada valência física, eu sou muito bom. Quem é muito forte é muito bom de jiu-jitsu. Tem cara magrinho, pequeno, que é muito bom de jiu-jitsu, né? Tem cara que é gordão, pesadão e é muito bom de jiu-jitsu. Tem cara que é alto, compridão e é muito bom de jiu-jitsu. Tem cara que é baixinho e é muito bom de jiu-jitsu. Né? Então o jiu-jitsu ele é adaptável para todo mundo. E isso é muito bom, porque todo mundo pode fazer jiu-jitsu e todo mundo pode ser muito bom. Mas também ele é um pouco ruim porque eu nunca vou saber tudo, nunca vou aprender tudo. Então, se eu tentar fazer tudo que o jiu-jitsu me oferece, eu vou ficar frustrado porque eu nunca vou conseguir chegar a tudo. Né? Eu estava comentando esses dias, eu publiquei uma técnica e aí uma pessoa comentou embaixo assim, tenho 5 anos de jiu-jitsu, eu nunca tinha visto isso. Só que eu vou muito em seminário, eu gosto muito de aprender. E de vez em quando eu vejo coisas que eu nunca tinha visto. E eu tenho 26 anos de jiu-jitsu. Né? Tem gente que tem 50 anos de jiu-jitsu e está aprendendo coisas novas. O jiu-jitsu está criando coisas novas o tempo inteiro. Então a gente nunca vai conseguir aprender tudo, se a gente quiser decorar tudo. Mas tem uma maneira de a gente aprender como tudo é composto. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Então hoje a gente vai ter uma visão do jiu-jitsu ele destrinchado em mecânicas e alavancas, que qualquer guarda que você vai ver, você pode nem saber o nome daquela guarda, mas você vai saber, essa é uma pegada de quebra de postura, essa é uma pegada de controle de mobilidade, e essa perna é uma perna de defesa, essa é uma perna de ataque. Você vai fazer uma leitura da posição com que eu vou mostrar para vocês hoje. Certo, galera? Por isso que meu seminário é bastante falado, tá bom? Mas depois a gente faz umas atividades, no final a gente faz bastante treino para compensar o quanto que vocês vão ter que ouvir eu falar hoje, tá bom? Antes da gente começar mesmo, eu quero fazer uma pergunta. Levante a mão quem já se sentiu perdido durante a luta, campeonato, no jiu-jitsu alguma vez. Todo mundo. A Jo não? Tá. Eu ia dizer aí, aprendeu direitinho. Tá? Isso é muito normal, galera. Todo mundo se sente perdido no jiu-jitsu alguma vez. Mas vocês já se prepararam em que tipo de situação você se sente perdido? Ou por que você se sente perdido? Por que você acha que se sente... Como é teu nome mesmo? Alicia, por que você acha que você se sente perdida? Eu me sentia perdida passando guarda porque eu não treinava para passar de guarda, só para ir em guarda. Mais alguém, por que você se sente perdido? Eu acho que precisa ter mais nervosismo no caso. Menos nervosismo, né? Não, precisa ter mais. Porque eu não fico nervoso, fico meio... Normalmente é o contrário, tá? Normalmente é o contrário. Esquisito no caso, né? Tá. Porque o nervosismo deixa o cara mais retaguarda, né?
Então, isso é uma coisa interessante, a gente pode falar disso depois, mas tem um nível exato que tu tem que estar. Abaixo é ruim, acima é ruim, tá? Mas depois a gente pode falar um pouco disso. Mas uma situação muito comum quando a gente se sente perdido é a gente pensar, tem que aprender mais técnica, não é verdade? Todo mundo pensa, pô, tem que aprender mais técnica. E se eu falar para vocês que é justamente o contrário? O problema é saber coisa demais. O problema é possibilidade demais. O nome disso chama paradoxo da escolha. E vocês podem reparar que já aconteceu com um aluno meu de ele passar a guarda, tá no controle lateral parado e dizer, vamos, cara. Ele, não sei o que fazer, professor. Eu digo, pô, tu não sabe americana, não sabe montar, tu não sabe estrangulamento? Sei. Então, cara, tipo, como ele não sabia o que fazer? Ele não sabia escolher o que fazer. E é aí que a gente se sente perdido. Isso é o paradoxo da escolha. O paradoxo da escolha fala que quanto mais opções você tem, mais você demora para tomar uma decisão, mais frustrado você fica pelas decisões que você não tomou. Ou seja, como o jiu-jitsu me dá muita opção, toda vez que eu passo uma guarda e eu vou ver o que eu vou fazer, começa a vir, dá para passar para cá, dá para trocar de lado, dá para joelho na barriga, eu já posso atacar direto. Aí eu começo a pensar um monte de coisa. Aí ou eu não faço nada, ou eu perco tempo de fazer aquilo que eu deveria ter feito, porque estava tudo bagunçado na minha cabeça, certo? Eu não sabia, não tinha planejado previamente o que eu queria fazer, não tinha decidido o que eu queria fazer. E o que eu quero passar para vocês hoje é isso, essa leitura mental do jiu-jitsu. De que maneira a gente pode organizar ele de uma forma simplificada na nossa cabeça, que a gente não vai mais se sentir perdido durante a luta. Tranquilo, galera? Então, o que acontece? Como eu falei, né, o paradoxo da escolha, foi feita uma pesquisa uma vez, eu não vou lembrar os números exatos, depois se vocês pesquisarem vocês vão achar os números exatos, tá? Mas eles botaram, por exemplo, acho que eram 26 potes de doce, de geleia, e as pessoas tinham que provar e levar para casa o que gostava mais. E muita gente provou e poucas pessoas levaram. Aí depois diminuíram de 26 para 6 opções, tá? Bastante gente provou e 30% a mais levaram para casa. Por quê? Mais fácil escolher entre 6 do que escolher entre 26, certo? Ou seja, quando eu reduzo o número de possibilidades, eu começo a tomar decisões mais rápido. E o jiu-jitsu, na verdade, é uma tomada de decisão em cima da outra. Só que o tempo que eu perco para analisar as possibilidades, meu adversário tomou a decisão antes que eu. E aí que a gente começa a se perder na luta. Tranquilo, galera? Então hoje a gente vai aprender a programar a nossa luta de uma maneira mais inteligente, rápida e eficiente. Para facilitar esse processo, eu organizo a luta em 3 etapas distintas. Início de luta, que é como eu gosto de lutar. Segunda parte, corpo da luta, tudo que eu faço até chegar à finalização. E por fim, a finalização, porque a gente sabe que a maioria das vezes não chega a uma finalização. Então o tempo final de luta, o que eu vou fazer para eu garantir a vitória? Se eu preciso amarrar, se eu preciso atacar, se eu preciso finalizar, se eu preciso fazer muitos pontos. Então esse é o final de luta, tranquilo? Então a gente vai estudar de etapas por etapas, depois a gente vai ver as mecânicas e alavancas. Então a primeira etapa a gente chama de escolha do campo de batalha, que é aonde eu quero iniciar a luta. Então, professor Giovanni, o que o senhor gosta de fazer? Lutar por cima ou por baixo? Por baixo. Fazer guarda, então. Qual guarda que o senhor gosta mais? Meia, tá? Então, o início de luta do professor Giovanni é chegar na meia guarda, certo? Então ele não entra para uma luta pensando, será que eu vou ganhar, vou perder? Ele entra, vou botar na meia guarda. Por favor, professor. Então a gente começa a luta aqui, né? Qual é o início de luta dele? Botar na meia. Então ele vai ter, pode fazer tranquilo, tá? Me botou na meia. Chegou no início de luta dele. Aí agora, o que ele vai fazer? Trabalhar o corpo de luta, tudo que ele faz a partir daqui. Tranquilo? Eu gosto de... Obrigado, professor. Eu gosto de comparar isso com a escolha da onde vai lutar. Isso daqui eu comparo com o campo de batalha. Alguém já leu o livro Arte da Guerra? Já? Então, no livro Arte da Guerra de Sun Tzu, né, que é da China, época da China medieval, ele fala que o general que escolhe o campo de batalha tende a vencer a guerra. O que ele queria dizer com isso? Que se eu, né, na época lá da China medieval, se ele conseguisse atrair os inimigos dele para o campo de batalha que ele conhecia, tipo um terreno como esse daqui, ele saberia onde encurralar num penhasco, saberia onde montar as armadilhas, aonde tem um banhado que é difícil de passar com cavalo.
Então ele tinha muito mais chance de ele vencer num território que ele conhecia, porque aquilo tudo seria novo para a pessoa que estava vindo dentro daquele território, certo? Da mesma forma, quando ele ia invadir alguma cidade, num território que ele desconhecia, ele sabia que ele estava em desvantagem, porque podia ter uma série de armadilhas e coisas que complicassem a vida dele lá, tá bom? Então, quando a gente fala de jiu-jitsu, a gente está falando mais ou menos disso. Por favor, Jô. Então, imagina que o meu campo de batalha, eu gosto muito de fazer guarda de la riva, certo? A Jô gosta de fazer guarda-laço, tranquilo? Então a gente foi para a luta. Só que a Jô é a pessoa que planeja a luta. E eu sou o cara que a gente gosta bastante, né, professor, que fala assim, o que tu vai fazer? Ah, vou bater na mão e vou sentir o cara. Né? Eu sou o cara que vou bater na mão e vou sentir. Aí eu venho aqui com a Jô, cumprimentei. Pô, me botou na laço. O que aconteceu aqui? Eu entrei no campo de batalha dela, certo? Isso quer dizer que eu vou perder a luta? Provavelmente, né, porque ela é muito forte. Não necessariamente que eu vou perder a luta, mas eu vou ter muito mais trabalho, porque eu estou num campo de batalha dela. Não que eu não conheça, mas ela faz isso aqui o dia inteiro, todo dia. Então ela sabe o que fazer quando eu venho para cá, o que eu venho para cá, se eu fico alto, se eu boto o joelho no chão, se eu boto a mão aqui, a mão aqui. Então tudo que eu faço aqui, ela conhece, porque é o campo de batalha dela. Então agora vai complicar a minha vida, fica mais difícil de eu entrar no campo de batalha dela. Fica mais difícil porque eu entrei no campo de batalha dela. Se ao invés de fazer isso, eu tivesse, né, antes dela, colocado meu campo de batalha, agora está onde eu gosto mais de lutar. Então agora seria mais complicado a vida dela, tá bom? Então essa escolha de campo de batalha, aonde a gente se sente melhor na luta, ela é muito importante para eu começar a luta tranquilo. Porque, eu sei que aqui eu estou em casa, tá bom? Mas não só isso. O professor Giovanni, por exemplo, também, quando desfaz a pegada e começa a ter blitz e acelerar, o que te acalma de novo? Quando bota na meia. Então, quando a gente fala início de luta, escolha do campo de batalha, quantas vezes acontece na luta? Bora, galera. Quantas vezes acontece o início de luta? Toda hora. A gente pensa que é uma, certo? Mas aqui, por favor, Jô. A Jô me botou na laço. Cheguei no campo de batalha dela, né? Agora, quebrei a pegada, ó. De novo, ela vai ter que botar no campo de batalha dela, tá bom? Se ela vem, me bota na laço, ela conseguiu botar no campo de batalha dela. Volta lá. Se eu venho daqui, cheguei na smash, eu botei no meu campo de batalha, porque aqui eu gosto de lutar. Entenderam? Então, toda vez que desconecta as pegadas, tem um reinício de luta. Toda vez que sai da área de luta, volta em pé, é um novo reinício de luta. Sempre que quebra as pegadas, a luta está recomeçando. E sempre, como o professor Giovanni falou, você tem que fazer o quê? Você não quer ficar desesperado, o que vai acontecer? Você quer acalmar as coisas. Como é que você acalma as coisas? Trazendo para o seu campo de batalha aquilo que você faz de melhor. Mas se o campo de batalha for passamento. Oi? Se o campo de batalha do outro oponente for passamento. Aí vai ser uma luta... Não, aí vai ser... Não. Aí é que tá. Aí, ó. Boa pergunta. Eu prefiro... Não, perfeito. Eu prefiro sempre eu ir no meu campo de batalha. Eu gosto de passar meia. Se o campo de batalha do É, oponente isso. Eu gosto de passar meia. Se eu for estar para o seu Giovanni, eu vou entrar na meia dele. Tá? Eu gosto de passar meia. Só que tem, por exemplo, tem um cara que eu treino lá na minha academia que eu não entro na meia dele, que ele sempre me raspa. Entendeu? Então, aquele lá eu prefiro não entrar no jogo dele, mas normalmente eu gosto. E aí tem pessoas que fazem o seu jogo em cima do campo de batalha do outro, e tem pessoas que fazem o jogo em cima do seu campo de batalha, tá bom? Eu prefiro sempre focar no meu, tá? Então eu iria. E também, outra coisa importante, quando eu falo isso, às vezes a pessoa pensa, pô, mas eu vou fazer isso o resto da vida? Só isso, só meia guarda? Não. Tá? O que eu faço? O que eu gosto de fazer? Desenvolvo muito bem a meia guarda. A hora que eu estou bom de meia guarda, a galera não está mais caindo, já vou variando com uma laço. Aí começa a desenvolver a laço. Aí daqui a pouco ela está ficando muito em pé, aí começa a desenvolver bem a de la riva. Então eu começo, o que eu faço? Ao invés de eu pegar como é que eu posso comparar?
pegar um monte de livros, uma série de livros, eu leio um pouquinho de cada livro por dia, que cada um conta uma história diferente, eu leio um livro inteiro, entendo aquela história, depois eu leio outro livro inteiro, entendo aquela história, depois eu leio outro livro, então eu vou conhecer todas as histórias, aprofundadamente. Mas provavelmente um livro eu vou gostar mais do que o outro, que vai ser o meu campo de batalha que eu vou usar mais vezes. Mas eu vou desenvolvendo outros campos de batalha também. Para situações como a que você perguntou, eu tenho uma escolha. Eu, por exemplo, minha vida inteira gostei mais de fazer guarda. Hoje eu gosto mais de passar. Né? Então, se eu vou para o chão, tem um tipo de campo de batalha que eu gosto. Se eu for lutar por cima, eu tenho outro tipo de... Esse smash que eu mostrei aqui, que é o que eu gosto de fazer. Quando eu comecei, que eu estava na praia, a minha zona de conforto era guarda. Então, isso é padrão, a maioria das pessoas é assim. É normalmente porque a gente tem muito medo de cair no início. Aí, quando eu fui para azul, eu disse, pô, não posso só fazer guarda. Então, eu tenho que passar também. Então, na minha azul, eu procurei mais trabalhar a minha passagem do que a minha guarda. Só que agora na roxa, eu não sei se eu passo ou se eu faço guarda. Não, é aquele negócio que eu não sei qual jogo montar, sabe? Tá, a gente vai descobrir isso hoje junto, tá? Vai debater tudo aqui, aos poucos tu vai sentindo isso. Mas eu sempre recomendo para os meus alunos terem 2 campos de batalhas pelo menos, um por cima e um por baixo, tá bom? Eu tenho um aluno assim, mas eu odeio o aluno que tá passando, dá uma empurradinha e se joga para fazer guarda, né? Porque ele só se sente confortável na guarda. Eu digo assim, eu só boto as costas no chão uma vez. Se começa a luta, eu faço guarda. A partir dali, eu tô por cima, eu não boto mais as costas no chão. Eu vou lutar por cima até acabar. Né? Eu tenho que ter essa mentalidade progressiva. A gente vai falar isso hoje também. O jiu-jitsu tem que ser sempre progressivo. Às vezes a gente faz uma luta, pô, eu te raspei 10 vezes, tu me raspou 10 e montou e, pô, que lutão. Ninguém controlou ninguém. Ninguém controlou ninguém. Foi uma luta muito solta. A luta boa tem que ter controle, tá? O controle é fundamental para a luta. Tranquilo, galera? Então, tentem entender isso. Não estou falando que você vai fazer a mesma coisa o resto da vida. Provavelmente vai ter uma que você vai gostar de fazer mais e vai repetir mais. Mas ao invés de você tentar entender o jiu-jitsu inteiro, para você vai tentando se aprofundar de pouco em pouco, tá bom? E isso é uma coisa importante de a gente entender também. Claudinho é professor, ele não pode chegar e passar um ano inteiro só de meia guarda para vocês. Né? Porque o cara que não faz meia guarda, né? A menina que não faz meia guarda. Então a gente que é professor, a gente sim tem que passar tudo. Tem que ter uma sequência e tem que passar por tudo. Mas ele vai começar a estudar mais a meia guarda e vai se aprofundar naquilo. Né? Ela vai estudar, você falou? Fazia? Bem, eu também. Então ela vai estudando e vai estudando e vai se aprofundando naquilo. E é legal que daí dentro da nossa escola a gente vai ter um monte de especialistas, né? Aí o Claudinho, que é esperto, vai dizer assim, pô, tu faz bem meia, começa agora a treinar mais com ele, que ele vai te passar umas dicas legais. Né? O outro ali vai te passar umas técnicas boas da situação, porque ele é muito bom nisso. Aí quando ele vê um vídeo, uma coisa diferente, pô, vi um negócio de meia, vem cá que eu quero te passar um detalhezinho que é legal. A gente, professor, faz isso. A gente, professor, faz isso. A gente tem que ser uma enciclopédia que passa tudo. Mas o aluno tem que ter aquele caminho que ele vai estudar melhor e vai fazer um pouco mais. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, pessoal? Então a gente vai fazer uma movimentação agora desse início de luta. Quero mostrar para vocês como eu gosto de trabalhar esse início de luta, tá bom? Pode me ajudar, Jô, por favor? Eu gosto muito de usar, no início de luta, a pegada dupla de gola, tá? Quando eu estou lutando aqui. Por quê? Eu não sou muito bom de queda. Né? A fase da minha vida que eu deveria ter treinado muita queda, eu só queria saber de fazer guarda. Né? E aí hoje que eu queria saber quedar melhor, eu acabo não sendo tão bom. Fiz judô durante um tempo, mas não tanto quanto eu gostaria. Então, eu gosto muito de trabalhar a pegada dupla de gola, da onde eu controlo o meu adversário aqui. E é onde é muito difícil, até um antijogo, é muito mais difícil de ele me derrubar a partir daqui, tá? Mas é um posicionamento onde eu consigo entrar diversas quedas diferentes a partir daqui, né? Para derrubar o meu adversário e muito difícil de ela entrar qualquer tipo de queda em mim aqui. Eu consigo travar bem, né? E muitas vezes quando ela vem catar minha perna aqui, né, eu ainda afundo e utilizo isso para aplicar a queda. Então ela me dá muita segurança. E também
Deixa eu fazer, professor, ali, para não dizer que tu tá me facilitando a vida, né? Uhum. E também é um tipo de posicionamento muito bom para eu trazer para a guarda, né? Eu estou lutando aqui, eu venho trazer o professor para a guarda aqui. Estou de guarda aberta, né? Passa a guarda aí, professor. Difícil, né? Difícil que essa pegada. É uma pegada que deixa a vida do meu adversário muito difícil. Mesmo que eu não consiga fechar a guarda na puxada, eu consigo controlar ele bem. Então, por mais que ele pareça que está solto, ele está bem travado ali, né? E também é um tipo de... Deixa eu fazer com a Jolie que eu vou jogar agora. E é um tipo de posicionamento que me permite chegar bem em qualquer situação. Então, detalhe, quando eu quero guardas que meu adversário fique em pé, eu puxo com o pé no quadril. Eu quero manter ele alto para eu trabalhar uma de la riva ou alguma movimentação dele em pé. Quando eu quero que o meu adversário bote o joelho no chão, venha para a guarda fechada, ao invés de eu pisar no quadril, eu passo a minha perna direto. Então eu trago fazendo isso. E eu colo ela em mim aqui. Tenta passar aí, Jô. Bem difícil de ela passar. O que me permite ajustar a pegada, controlar, fechar, certo? E também é uma posição que eu consigo trazer para a guarda complexa. Quero fazer uma guarda X, por exemplo, ó. Consigo trazer e já botar direto na X. Já caminhar, seguir para as costas, porque ela quebra a postura do meu adversário. E às vezes, pode me ajudar aqui, por favor? O cara pensa assim, né? Pô, mas se eu puxar, passa a minha guarda na puxada, tá bom? Tá passado na puxada? Tá? Então aqui, ó. Se eu puxar ele errado, passa a minha guarda, tá? Ó, vai acontecer isso. Volta lá. Agora, se eu fizer do jeito certo, passa a minha guarda, tá? Vou passar. Ó, Eu já tô no triângulo aqui, cara. Por quê? A primeira vez eu não puxei, eu desci e deixei ele solto. A segunda vez eu fiz isso aqui, ó. Olha como o pé dele prende no chão, tá bom? E toda vez que eu quebro a postura, ele fica mais fraco. Então o que a gente vai fazer agora? Vocês vão trabalhar uma vez de cada um com essa pegada, por favor, Jô. Trazendo para o seu campo de batalha. Quem gosta de lutar por cima? Tá, que tipo de passagem vocês gostam de fazer? Toreando. Hã? Então, toreando. Mas tá no mesmo, irmão, desculpa. Hã? Andrei. Então, qual é o campo de batalha do Andrei? Vai ser isso aqui, ó. Esse é o campo de batalha dele. Da onde ele vai começar as toreadas. Entendeu? Não machucou não, tá bom? Quem gosta de leg drag, vai trabalhar o campo de batalha aqui. Chegou no leg drag. Daqui começa a luta. Qualquer tipo de queda, tá? Quem gosta de fazer uma queda diferente aí, pessoal? Fala aí. Hã? Tá. Mas quase todo tipo de queda parto daqui, tá? O próprio seoi. Eu prefiro fazer seoi de lapela do que seoi de braço. O próprio seoi, eu entro aqui, ó. Não cai. Tá bom? Então agora em dupla, vocês vão trabalhar um pouquinho de trazer para o campo de batalha. Quem gosta de guarda X, por exemplo, vai trazer, ó, supina, bota na X, tá bom? Eu posso também, eu gosto muito de guarda X. Posso vir aqui, ó, trago a Jô para de la riva, passa aí, Jô. Olha como ela tá presa, olha o tempo que eu tenho para arrumar a pegada. Cheguei na X. Tá? Vocês podem construir caminho diferente também. Depois eu vou falar sobre essa construção de caminho com vocês. Deu para entender, galera? Então, uma vez cada um vai puxar para o seu campo de batalha. Quem prefere por cima vai aplicar uma queda e estabilizar por cima.
Quem prefere por baixo vai puxar para sua guarda. Eu só não quero isso aqui, ó. Ó, tipo, quedou e entrar na guarda do adversário. Eu nunca entro. Sempre que eu derrubo, perfeito, eu conecto uma passagem. Leg drag, smash, abraçando a perna, emborcada, toreada, evitando de entrar no jogo do adversário. Tranquilo? Vamos fazer então. Vamos lá, 1, 2, bora. Dá um pause lá na gravação do YouTube. Vamos lá, galera, pode ir fazendo, vão aproveitando o espaço, tá? Oi.